Fala Nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Foi criando as melhores chances de gol com Pedro, com Gabigol, o Flamengo com uma formação diferente hoje, né? Mais uma. O Everton Ribeiro ficando no banco, o ataque do Flamengo sendo formado por Pedro, Gabigol e Arrascaeta. E o Flamengo foi criando, foi dominando o meio-campo, dominando as ações. O Vasco chegava dessa forma, né? Com chutes de fora da área. O Flamengo, então, com o Pedro e o Gabigol atuando juntos, tá? Desde o início do jogo. A Arrascaeta também jogando. Aí a gente vê o Davi Luiz, olha, finalizando de fora. O Davi também aparecendo. E no segundo tempo, Marra, a gente vai ver a bola levantada na área ali pelo Lázaro e desviada pro Arão, pelo Arão, para fazer 1-0. E você percebeu aí que você citou o Lázaro, né? Que é um jogador que cada vez mais tem entrado nas listas do Paulo Souza, né? Eu acho que nem é o momento para falar disso, mas a principal característica do Vasco nos dois jogos, um time de bastante entrega, né? Sim. Bastante entrega. Se a gente olhar do 1 ao 11 aí, né, como diriam os antigos, o time do Flamengo é bem melhor, Bruno. Mas em campo, o que a gente viu foi o Vasco tentando se superar o tempo inteiro e impondo dificuldades ao Flamengo, que ainda assim foi melhor. Aí a gente vê, olha, o gol da vitória do Flamengo, então, tem o desvio de cabeça também ali, antes da finalização do William Arão, então, fazendo 1-0. O Pedro, né, que desvia ali, e aí tem o gol do William Arão, então, fazendo, né, Fábio? Daqui a poucozinho também conosco aqui, tá? Olha o Gabigol aí tentando também a finalização. Essa passou muito perto. E a bola saía, às vezes, de longa distância, porque você vai ver que o Vasco já estava tentando atacar mais, né? Pressionar, então dá espaço para contra-ataque. Essa, o Neneca assustou todo mundo e a bola pegou na trave, Fábio. Que é uma deficiência que ele tem, né? Ele é um goleiro de estatura, de boa estatura, só que falha um pouquinho ainda nessas saídas do gol, né? A sorte do Hugo é que o jogador do Vasco estava em impedimento nesse lance. E como a gente está destacando, aí na reta final do jogo, o Vasco também dando espaço e o Flamengo em velocidade tentando aproveitar. Aí já tem Marinho, já tem Vitinho em campo também, né, Marra? Na reta final do segundo tempo. E aí já muitas mudanças dos dois lados, né? O Vasco já teve uma mudança rapidamente, né? No primeiro tempo ainda, com troca de laterais. Já a gente vai ouvir. A luta, né? Da marcação, o Vasco jogou na primeira partida, principalmente jogou com as linhas muito recuadas, dificultou as ações ofensivas do Flamengo. Hoje o Vasco precisava do resultado, então acabou saindo um pouquinho mais, tentou fazer uma marcação um pouco mais alta, mas toda vez que tentava fazer essa marcação, o Flamengo tem uma qualidade no passe, conseguia se sair, e aí o Vasco retomava novamente essa linha defensiva. É um resultado pequeno, os dois jogos, na minha opinião, pela diferença técnica, como a gente falou. O Flamengo poderia, sim, ter feito, pela qualidade dos jogadores, um resultado maior. Mas aí a gente dá valor também ao Vasco, né? Que tem uma equipe inferior tecnicamente, mas que lutou bastante também. Acho que o torcedor do Vasco sai triste pela desclassificação, mas viu pelo menos um time que brigou bastante e tentou equiparar essa força técnica que o Flamengo tem com muita luta e disposição. Em 3 jogos, né? Vamos lembrar que no jogo também na fase anterior da competição, aquela vitória por 2-1 no final do jogo. Foi mais outra das 3 partidas onde o Vasco conseguiu brigar e tentar equilibrar. O Vasco empatou e no finzinho do jogo saiu, naquela oportunidade, foi o gol do Arrascaeta, né? Uma batida de fora da área. Sim, o Vasco vendendo caro. E aí acho que, de novo, né? Isso não enche a barriga de ninguém, né, Bruno? O torcedor tá bravo porque não quer perder pro Flamengo nunca. Não tô tirando aqui a rivalidade de vista. Mas tem uma outra questão envolvida, né? Assim, a coisa mais importante pro Vasco é sair da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, disputar a primeira divisão. Voltar a andar para frente, né? As promessas são nesse sentido. E se você olhar com esse olhar, o Flamengo é muito forte, né? O Vasco tentou jogar nos 3 jogos. Eu acho que tem até um saldo razoavelmente interessante. Repito, o torcedor deve estar bravo de ouvir isso, mas é preciso olhar com os outros olhos. Pode mandar mensagem pra gente, tá? Hashtag SC Brasil para você participar do programa e também mandar pergunta aqui para os nossos comentaristas. Pode mandar pro Marra, pode mandar pro Fábio e pode mandar também para o Zinho, que agora vai aparecer no nosso telão aí, ó. Muito bem, o Zinho aparecendo, ainda não? Zinho. Agora? Zinho. Também não? É. Mas
Mas eu já tô vendo o Zinho, tá? Eu tô vendo o Zinho. Tá. Você não tá. Ele tá vendo assim. Você já viu aquela... Se você tivesse um retrovisor, você veria. Ah, é por isso. Tá aqui, ó. É que eu tô... É que às vezes eu bato pra um lado e olho pro outro, entendeu? É assim, mas o Zinho já tá com a gente e vai responder. Não gosta de ser substituído nem no telão. Nem no telão o Gabigol gosta. Mas muito bem, Zinho, já que você está por aqui, está nos ouvindo, a pergunta é a seguinte. No segundo tempo, na reta final, os rubro-negros gritaram até olé. A festa no Maracanã estava bonita. Foi pra tudo isso, Zinho? Teve olé, teve show ou você acha que não? Foi pouco? Aqui, ó. Boa noite, Brunão. Boa noite. Prazer estar com vocês. Não sei se eu já estou aparecendo para você, mas é um prazer sempre estar com esse timaço aí. Mário Marra, meu parceiro Capita, Fábio Luciano e fã de esporte. Não foi para isso tudo, não. Não foi para isso tudo. Eu, particularmente, estou... assim, preocupado com o Vasco para a Série B. Esse time do Vasco aí que eu estou vendo jogar é preocupante para a Série B. Primeiro tem que reforçar e bem para tentar subir. É um time muito limitado, muita vontade, muita aplicação, muita entrega, e isso os jogadores não deixam de fazer, né? Realmente estão suando a camisa do Vasco. Mas qualidade de time para propor jogo... um time para ter que vencer e ser protagonista na Série B, não enxergo no Vasco. Preocupante. Contra o Flamengo, joga na sua possibilidade. Atrás, marcando muito. Hoje o Zé Ricardo ousou um pouquinho, ainda botou, né, o Figueiredo de um lado, o Peck do outro, o Raniel com o Nenê. O Nenê, com seus 40 e poucos anos, ainda é o cara que ainda cria mais. Foi dele que saíram 2 chutes, né, perigosos. Uma o Hugo Neneca defendeu, a outra foi para fora. Mas muito pouco do Vasco da Gama. Ah, o torcedor contra o Flamengo incentiva, reconhece esse esforço, e eu também, porque o Vasco marca muito, se entrega e se dedica, mas pensando para um futuro, eu estou preocupado com esse time do Vasco para subir. Não vejo como um dos favoritos para subir. Esse time está jogando. Pro lado do Flamengo, eu acho que o Flamengo ganha porque é muito melhor. Porque tem muito mais opções. O Paulo Souza olha para o banco, ele tira lá do banco o Marinho, o Vitinho, o Léo Pereira, e podia tirar o Diego, e tem o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique nem estava lá, e aí o Pablo que chegou, se machucou, não está, mas tem o Gustavo Henrique. Tem jogador de sobra. Agora, olhando para um time montado, formado e que me empolga, também não me empolga. Um Flamengo, para jogar Libertadores e para jogar o Campeonato Brasileiro, tem que melhorar muito. E passa muito pelo trabalho do treinador, que eu não sei qual é o time do Flamengo. Eu ainda não sei. E já passou da hora para ele definir esse time, ter 11 jogadores, pelo menos a base do time titular. Né? Hoje eu diria que o titular absoluto do Flamengo é a Arrascaeta e o Gabigol. O restante eu não cravo. Ah, Theo, tá bom, Davi Luiz, que isso e tal. Vamos ver aí se o Rodrigo Caio melhorar. E se o Pablo estiver bem. Não sei. E o treinador, ele mexe tanto no time, ele muda tanto o sistema tático. Qualquer treinador brasileiro estaria sendo crucificado hoje. Agora é o Paulo Souza. Chegou, tá trazendo novidades. Só que já passou da época. Um jogo contra o Vasco, uma decisão de campeonato, tem uma vantagem, você não tem um time titular, você toda hora está mudando. Eu me preocupo com isso para o futuro também, porque o Flamengo vai enfrentar adversários muito melhores, muito melhor do que o Vasco, mas muito melhor, vou repetir. E do jeito que tem essa indefinição, eu não sei se está preparado para isso. Comecei bem, né, rapaziada? Um abraço. Começou, e eu falei pro Fábio, eu falei, a gente tava ali, assim, ó, dando nó na gravata, eu falei, o Zinho hoje, Fábio, eu acho que vai estar nesse sentido, porque o Fábio estava conversando comigo falando mais ou menos no mesmo sentido. Vocês acham que ainda faz parte desse período de pré-temporada? Ainda é parte do período de experiências ou algumas coisas deveriam estar mais claras? Talvez na cabeça dele e na cabeça do torcedor. Mas por que você colocou ou? Eu acho que ainda faz parte de um período de início de ano e acho também que algumas coisas poderiam estar mais claras. Eu acho as duas coisas. Por quê? Porque ele realmente não conhece todos os jogadores, ele tem dado oportunidade. Por outro lado, eu acho que ele já poderia dar mais a cara ao time. Agora, eu não carrego tanto na crítica. Eu acho que, assim, no clássico, a tendência, até o time hoje mais fraco,
fazer de tudo mesmo, tentar diminuir, jogar pela honra. E era, além de tudo, uma semifinal, né? Então, assim, eu entendo o que o Zinho está falando, mas eu estou vendo pelo outro lado. Esse tipo de jogo, de vez em quando eu sei, de vez em quando acontece umas goleadas em jogos grandes também e tal. Mas eu acho que esse tipo de jogo, eu esperava mesmo que o Vasco dificultasse muito o Flamengo. Ainda assim, o Flamengo ganhou as duas. Sim, ou as 3 até, né? Sim. Comparando também com a anterior. O que você acha, Fábio? Já era para o time estar mais pronto? Ainda é momento de testes? Bruno, assim, eu penso muito parecido com o Zinho, né? O Zinho, ele já, né, essa forma que ele se coloca e o conhecimento que ele tem de futebol também, mas os pensamentos são muito parecidos, tanto que a gente estava conversando sobre isso no jogo. Eu acho que o Paulo é um treinador novo, ele chega no Brasil, ele não conhece o elenco, mas ele já tem um tempo de trabalho, um dia a dia, né? Então isso você tem treinamentos de manhã, de tarde, você tem alguns jogos teoricamente mais fáceis, alguns jogos mais difíceis, alguns jogos mais importantes, como esse contra o Vasco, mas eu também acho que ele já poderia ter um time na cabeça. Coisa que ele não tem também. Eu não consigo imaginar ele tendo... É lógico que algumas mudanças podem acontecer, ele mudar uma peça, mexer um pouco no esquema, mas você ter um time base, um time de referência, uma espinha dorsal, isso é importante para um time que sonha como o Flamengo em conquistar, em começar as competições bem também. Então a Libertadores já está batendo na porta, as finais do campeonato estadual, e nós, né, tanto eu, o Zinho, né, e o torcedor do Flamengo também, que esteve no Maracanã, ele não consegue ter um time na cabeça, ele não sabe realmente qual é o time titular, aonde os jogadores vão atuar. Eu acho que são muitas mudanças também, pode ser uma experiência. Então, assim, o Carioca vai ser realmente um grande laboratório, ele vai testar os jogadores em todas as posições para que depois das competições mais importantes o Flamengo esteja pronto? Pode ser, é o planejamento dele, é a cabeça dele no dia a dia de trabalho. Mas eu sinto falta também de um time mais competitivo. Um time mais pronto e mais competitivo. O Flamengo hoje foi um time de um pouco de ligação direta, o Davi Luiz fazendo ligação direta com o ataque, um Gabigol muito longe da área, a gente não sabe que o Gabigol não é muito acostumado a isso, então na grande parte do tempo o Gabigol ficou na direita, o Gabigol tentou armar o jogo, o Arrascaeta, que é o homem de armação, ficou pelo lado esquerdo, ele está dando oportunidade para o Lázaro jogar, e o menino está saindo muito bem também, então tem algumas coisas positivas, né? Então hoje ele entra com o João Gomes mais uma vez vai muito bem ao lado do Arão, o Lázaro também vai muito bem, mas eu acho que já é hora dele ter um time base, dele ter um padrão, o Flamengo ter um padrão de jogo. Hoje ele mexe no time e eu não vejo mudanças muito táticas, um Flamengo muito diferente, parece que é no volume, né? Então a gente vê jogadores entrando no Flamengo em posições diferentes também, que não estão muito acostumados a fazer, enfim, e ele continua fazendo experiências. Eu acho que o torcedor do Flamengo espera que isso uma hora termine, que o Flamengo tenha um time padrão, um time base, um time forte e um time ainda mais competitivo. Porque a gente não pode esquecer que o Flamengo enfrentou um Vasco que a camisa é muito pesada, né? Então a rivalidade é muito grande, só que é um time de Série A com investimento gigantesco e um time de investimento de Série B. E o Flamengo vence o Vasco num gol do talento do Arrascaeta no final da partida, né, um gol no segundo tempo. Ele vence o primeiro jogo da semifinal em um pênalti, que o torcedor do Vasco também não entende muito se foi ou não. Então, assim, ganha o jogo numa penalidade máxima, teve dificuldades também. E no jogo de hoje, em uma bola parada, um cruzamento. Então, assim, o Gabigol teve chance, o Pedro teve chance, mas eu acho que a diferença técnica de investimento de qualidade é para o Flamengo, dentro de um jogo como esse, ter mais intensidade, propor mais o jogo e criar muito mais possibilidades de vencer. Mas